Seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série de Nasdaq, NQ, de índices no geral. E eu peguei um trade, como você pode ver, aqui, daqui até aqui, pelo ES, ou seja, pelo S&P, que não é o Nasdaq. Porém, se vocês quiserem ir no Nasdaq, vocês podem ver que ele fez a movimentação bem semelhante e também um nível chave aqui, como já está até marcado aqui, certo? Mas eu peguei isso aqui pelo ES, que é basicamente a mesma coisa, vocês lembram da SMT e tal, como os ativos eles são muito correlacionados. Beleza? Esse aqui é o gráfico de 3 minutos. Eu peguei essa operação aqui. E isso aqui foi muito interessante porque eu utilizei exatamente o que eu vou ensinar para vocês agora. É o mesmo conceito foi utilizado aqui para poder estar realizando essa operação. Como você pode ver, eu tentei fazer um trade aqui anteriormente, que foi nesse ponto aqui. Isso aqui está no tempo gráfico de 3 minutos. Eu vou descer para o tempo gráfico de 1 minuto e a gente vai revisar isso aqui e revisar isso aqui. E eu vou mostrar para vocês o conceito de hoje. A gente vai falar de order blocks avançados. A gente vai falar da técnica avançada de order blocks, de change state of delivery e mitigation blocks. Beleza? Então, vamos lá. E a questão de eu ter utilizado o S&P para poder fazer essa operação é por conta dos opens. Então, vocês lembram dos conceitos que eu já venho mostrando para vocês, que eu já venho conversando com vocês, de liquidez, de opens. Eu usei o S&P justamente por causa desse monthly open, que é a abertura mensal. Como a gente está no começo do mês, é a abertura semanal também. Então, a gente tem o nosso New Week Opening Gap lá atrás e fica utilizado durante a semana, várias vezes. Mas aqui é a abertura do mês e da semana também, no S&P, ó. Ele teve esse gap aqui. Tá, então o preço, eu posso estender, né, esse gap aqui para frente. Vocês vão reparar que o preço justamente retornou até ele no dia de hoje. E principalmente retornou até abaixo dele. Abaixo do New Week Opening Gap. Então, de acordo com o que eu ensino a vocês, né, em relação ao New Week Opening Gap, a gente teve aqui esse price action muito agressivo para baixo, que a gente vai discutir, que vai ser onde eu vou ensinar vocês a ver os order blocks, retornando para cá para o New Week Opening Gap, e depois a gente utilizou ele mais uma vez para se afastar. Aí aqui a gente iniciou um Market Maker Buy Model, até essas máximas aqui de liquidez, retornando para dentro do New Week Opening Gap. Tá? Então, ele também participou, como você pode ver, dessa operação. A questão é que hoje foi payroll. Então, hoje foi uma sexta-feira, onde a gente teve um non-farm payroll, que é o NFP. Beleza? E ele sai às 8h30 aqui nesse ponto. Foi a divulgação do dado. A gente tem a nossa abertura de 8h30, certo? Aqui, ó, eu tirei sem querer o indicador. Aqui em cima. Essa aqui é a nossa abertura de 8h30. A gente tem a abertura de midnight e a gente tem a abertura de 9h30. Certo? Então, o que o preço ele fez? Ele, primeiramente, fez o Market Maker Sell Model aqui. Veio descendo até o Nikkei Opening Gap, né? Market Maker Sell Model até o Nikkei Opening Gap, igual eu mostro para vocês, igual eu exemplifico para vocês. Ele deixou esse MTs aqui em cima também. E ele comprou isso aqui porque ele veio acima de todos os opens em uma região bem específica. Por quê? Lá no diário também, ele veio operar acima desse topo aqui. Isso aqui é basicamente um topo de mercado, tá? Basicamente uma máxima histórica aí. E ele veio aqui em cima trabalhar nesse ponto. Então, é um ponto que pode oferecer premium para o preço. Por isso que ele começou a fazer esse Market Maker Sell Model. E aí, eu operei o quê? Num horário bem específico. A questão desse loss aqui que eu tomei, desse stop, foi justamente questão de tempo, tá? Foi simplesmente por causa de questão de tempo. Depois esse aqui, que veio na hora correta, no tempo correto, ele pagou. Justamente por causa da questão de tempo, o eixo X aqui do gráfico. Perfeito? Então, o que são os order blocks? Tá. O que a gente vai se referir aqui. Bom, quando a gente tem runs, o que é runs? Tá? A gente chama de runs, você pode chamar de expansão, de rally. Enfim, quando a gente tem esse rally aqui para baixo, ou pode ser para cima também, quando a gente tem movimentação de expansão, a gente tem o quê? Predominância de candles pretos aqui nesse caso, candles de baixa, justamente empurrando o preço para baixo, porque ele está nessa order flow. Ok? Então, todos os candles que forem compradores aqui durante essa expansão
quando eles forem rompidos para baixo, eles vão servir como resistência. Tá? Então, quando eu estava operando aqui, eu estava apontando todos esses candles. Beleza? Então, a gente começou a fazer nossa expansão aqui. Quando a gente começou a operar daqui para baixo, que eu comecei a observar. Beleza? Mas como você pode ver, isso aqui é tudo uma expansão só, né? Então, se a gente for traçando aqui, vocês vão reparar, eu gosto de traçar eles de cinza assim, e vocês têm que ter o ponto do meio dele, que é o Consequent Encroachment. Só que o Consequent Encroachment, que é o midpoint, ponto do meio, de Order Block, ele não é chamado de Consequent Encroachment igual no Micro Open Gap, igual na Fair Value Gap. Ele é chamado de Mean Threshold. Nem eu sei direito como é que escreve, acho que é assim, ó. Threshold. Tá certo aqui. É Mean Threshold, dessa maneira aí. Beleza? Ou um MT. Certo? O MT é o Mean Threshold, que é o ponto do meio do Order Block, é o midpoint dele. E se vocês forem vendo aqui, a gente vem descendo, a gente deixa, no caso, esses dois candles de alta aqui, e pode ser mais de um candle de alta, certo? Pode ser mais de um, temporário de um minuto aqui. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. Quando eles são rompidos aqui, a gente começa a operar abaixo deles, eles servem como resistência. Então vamos pegar esse outro aqui, ó. E é o corpo do candle que a gente está se referindo, tá? Então o Order Block a gente nunca vai traçar o pavio. Aqui, ó. Exclui o pavio deles. Olha só como você pode ver, aqui ele foi operado para baixo dele, traçando o corpo aqui exatamente. Você tem o seu Mean Threshold, ele voltou até próximo e foi para baixo. Ele tinha Fair Value Gap aqui também, ele acabou interagindo a Fair Value Gap. Aqui nesse caso ele veio até o corpo do candle e continua. Aí ele formou esse outro candle de alta aqui, traça o corpo dele também. Aqui ele foi rompido, próximo candle, pavio nele, desceu. E assim o preço ele vai se referindo, ó. Você pode ver, forma mais um candle de alta, rompe, desce, oferece resistência. E oferecer resistência nesse caso, não necessariamente ele precisa, né, oferecer premium também. Tudo bem? Essa é a palavra mais correta, né? Porque trazendo para o termo em português brasileirado a resistência, né, que a gente chama, mas oferecer premium também é ele servir para jogar o preço para longe, tá? Não é só ele bater e deixar pavio assim. Então esse aqui também está oferecendo premium, isolando esses topos aqui de cima. Esse aqui oferecendo premium também. Então, muitas vezes você vai ver order blocks que vão estar juntos de Fair Value Gaps. E aí você vai ter as duas regiões, ó. Tanto a Fair Value Gap, essa FVG aqui, essa CIB, SIPI, Sell Side Imbalance by Side Inefficiency, como o order block aqui em cima. E ele vai fazer essa entrega de abaixo. E aí ele vai, ó. Ó, rompeu, deu continuidade. Aqui, rompeu. Aqui, ele acabou sendo rompido para cima. A gente vai falar sobre isso. Mas, continuou descendo. Ele foi. Aí, ó. Agora é esse o order block. Agora é esse. Rompeu aqui. Pou. Agora é esse, ó. Rompeu. Pou. Agora é esses dois aqui. Ó, segurou. Pou. Agora é esse aqui. Ó, segurou. Certo? Esse. Ofereceu premium. Esse. Segurou. Aqui ele deu um pequeno fake. Pequeno fake out, porque ele foi voltar nesse topo aqui para fazer a turtle soup. Depois ele já voltou. Aí aqui. Ó, eu gosto de pegar principalmente os order blocks que são 1 candles ou 2. Ou 3 no máximo. Quando eu tô aqui no temporário de 1 minuto. Porque eles são mais precisos. Tipo, se eu for pegar esse order block gigante aqui, aí já não vai ser mais interessante. Tá? Porque ele é muito grande, cara. Muito, muito grande. A gente não vai conseguir ver exatamente a assinatura do preço ali. Né? Rápido. Aqui. Deixou esse, ó. Ofereceu o premium. Veio até aqui em cima. Não rompeu. Preste atenção no corpo dos candles. Não rompeu o order block, tá bom? Mas ele veio aonde? Até a Fair Value Gap aqui, ó. Certo? Respeitou o Mean Threshold. Rompeu. Aí aqui embaixo, esse order block, ó. Tá vendo? Aqui foi a minha operação. E vocês já vão. Eu já vou
explicar para vocês. Mas vocês entenderam o que é order block? Aí quando a gente vir aqui para cima agora, quando a gente está na corrida de alta, na run para cima, na expansão de alta, seja lá como você queira chamar, a gente vai inverter. Agora os candles pretos que vão segurar o preço para cima, beleza? No caso, essa movimentação de baixo foi bem mais forte do que essa de alta. Então, quanto mais forte tiver o order flow em uma direção, mais ele vai segurar, no caso, né? Ele vai fazer as movimentações mais agressivas, mais rápido. Aqui foi o ponto onde eu saí, tá? Ó, então aqui, 2 candles, ó, tá vendo? Esse candle aqui, que é um doji, porque é um candle que é um doji, ele é uma candle de consolidação que não tem cor nenhuma. Não vou nem considerar ele. Ó, rompeu, ofereceu suporte. Esse aqui. Ofereceu também discount. Aqui. Ofereceu suporte, ofereceu discount, é a mesma coisa, tá? Esse aqui. Ofereceu discount. Esse aqui. Falhou em oferecer discount. Logo aqui em sequência a gente começou a consolidar, certo? E essas regiões elas ainda vão ser referidas aqui, mesmo na consolidação, como você pode ver, porque é uma consolidação que está dando movimentação de alta, só que isso aqui a gente não vai operar, né? Mas como você pode ver, durante a corrida de alta até o alvo, ele continua oferecendo suporte e resistência. Até onde que a gente pode acreditar isso aqui dando suporte e resistência? Oferecendo o primeiro discount, até os nossos alvos, até o nosso Jown Liquidity. Tá? Então, para essa alta, eu tinha um Jown Liquidity nesses topos aqui, mas principalmente nesses topos aqui. Principalmente nesses aqui, tá bom? Fazendo esse Market Maker Buy Model aqui. Eu já expliquei para vocês. Então, eu posso esperar que o preço vai ir oferecendo esse discount nos down close candles, nos candles de baixo, nos order blocks, até chegar no meu Jown Liquidity. Chegando no meu Jown Liquidity, eu já vou o quê? Ser mais cauteloso e não vou sair pegando operação em order block. Tá? Em qualquer um que aparecer. Perfeito? Então, cara, com isso aqui você já consegue ter uma visão bem mais apurada. Tá? Inclusive, isso acontece em todos os tempos gráficos, principalmente quando a gente está com order flow mais agressivo, mais rápido. Tá legal? E vai ter um conceito que eu vou mostrar para vocês que vai se referir muito a isso. Aqui em cima, eu tô aqui na Regular Trading Hours, tá vendo? A gente teve a abertura aqui já, ó, colocando a máxima. E logo esses 3 candles aqui já começaram a oferecer suporte, a oferecer resistência, perdão, a oferecer premium para o preço e descer. Depois premium e descer, premium, descer. E foi continuando. A partir daqui foi o ponto que eu comecei a pontuar com vocês, né? O ponto que eu comecei a marcar. Tá? Então, percebam isso. E é assim que você faz a leitura dos order blocks avançados. Tá? Dos order blocks mais avançados. Agora, Change State of Delivery e Mitigation Blocks. Vamos tratar desse Market Maker Model aqui. Novamente, eu usei o Yes, o SIP, justamente por causa daquilo que eu falei para vocês, né? Da questão dele estar numa região mais discount. Mas, o MQ, o NQ, ele também veio num ponto bem interessante, numa região bem interessante e deixou o mesmo Market Maker Buy Model aqui. Beleza? Então é válido pegar nos dois. Como você pode ver, tá? Movimentação bem semelhante, né? Aqui, no Yes, no mini SIP, a gente tem Change State of Deliveries. E o que é o Change State of Deliveries? É quando a gente tem a troca. Então, assim, quando a gente está nesse order flow de baixa aqui, qual o nosso delivery? O nosso delivery é de baixa. O nosso delivery é o Sell Program, que a gente chama. Tá? É o Sell Program, programa da venda. Quando a gente troca para compra, ele é o que? É o Buy Program. Não tem muito segredo. Muda o nomezinho. Buy Program. Programa da compra, tá? A característica do Sell Program é ir em busca de Sell Side Liquidity, que é aquela que fica nos fundos. E o objetivo do Buy Program é ir em direção a Buy Side Liquidity, que fica nos topos. Eu ensinei vocês a marcar Buy Side Liquidity. E eu estava monitorando também outros níveis aqui, é óbvio, tá? Mas a nossa Buy Side Liquidity que a gente tinha, como eu falei, foi a desses topos aqui. Eu posso marcar até esse aqui para vocês, ó. Buy Side Liquidity, né? Igual eu ensinei vocês. Então, quando a gente
está descendo aqui, a gente está fazendo a cell side of the curve do Market Maker Model, que é aquilo que eu falei. Você tem o Market Maker by Model, né? Opa, meu Deus, deixa eu apagar isso. Você tem o Market Maker by Model. Você começa fazendo a parte da venda, ou seja, a sell side of the curve, e aí chega uma hora que você faz aquela Smart Money Reversal, que você troca o order flow para alta, para voltar para cá, para esse ponto. Aqui você tem a Smart Money Reversal, certo? E ao mesmo tempo que você tem a Smart Money Reversal, você tem a troca do order flow, ou seja, você tem a troca da entrega, tá bom? E a gente vai identificar isso por meio de uma assinatura de preço muito simples, que é o seguinte, a gente vai pegar a inversão do order block. Então, você lembra que no programa da venda aqui, quando ele está fazendo as corridas de baixa, a gente vai utilizar os candles de alta para poder segurar o preço para baixo? Então, quando isso falhar e a gente romper o order block, que capturar um fundo, a gente tem o chain state of delivery. Aqui a gente tem o chain state of delivery quando a gente rompe esse ponto aqui. Tá? Isso aqui é um pouquinho diferente de marcar. Por quê? Olha só. Ele é justamente o último candle de baixa, tá vendo? É o candle de baixa que vem aqui e limpa esse ponto aqui. Essa liquidez, essa sell side liquidity. Então, até aqui a gente estava no programa da venda. Esse aqui foi o último ponto, o último candle de baixa que pegou essa sell side liquidity aqui. A partir do momento que ele é rompido para cima, a gente tem o chain state of delivery. Beleza? E ao mesmo tempo, ele vai oferecer suporte para o preço. Porque ele sendo rompido, ele vai começar a servir como order block também. Então, esse é o chain state of delivery. Essa mínima aqui, a gente não quer ver o preço voltando mais para cá. Na verdade, a gente não quer ver o preço rompendo os 50% desse order block, que é a gente traçar do corpo ao corpo. A gente vai pegar esse 50% aqui, que é o min threshold, a gente não quer ver o preço rompendo isso aqui. A gente quer ver o preço rejeitando isso aqui para dar o sinal de uma troca de order flow. Então, ou seja, ele vai romper isso aqui para cima e vai dar o primeiro sinal. Depois ele vindo aqui na metade desse chain state of delivery e rejeitando, ele vai dar o segundo sinal da mudança de order flow. Certo? Então, isso é o chain state of delivery. E você pode ter isso, né, em diversos momentos. Tá? Você tem que alinhar isso aqui com o tempo e com o preço. Por quê? Aqui nesse caso aqui, ó, tá vendo que você tem essa minimazinha? Ele, ó, fez de certa forma o chain state of delivery aqui também, porque ele limpou esse ponto aqui de sell side, que é uma pequena mínima, e esse aqui atrás, e rompeu esse candle, mas pode ver que ele falhou depois. Certo? Ele falhou ali. Então, você tem que saber filtrar isso aqui, de acordo com o tempo. E a dica que eu tenho para dar para vocês é o seguinte. Tenta pegar um fundo que está assim, ó, mais clean, mais destacado, né? Como você pode ver. E aí, tenta pegar o chain state of delivery dele, em vez desse tipo de fundo aqui, ó, colado, que é tipo um fundo de uma acumulação, né? Isso aqui é meio que uma acumulaçãozinha, uma consolidação, tá? Você não quer pegar esse ponto aqui. Você quer pegar esse tipo aqui, que está um pouco mais afastado, como você pode ver, ó, 11,2 e o candle que pega lá em 11,10. Então, você tem essa pequena diferença de tempo, esse pequeno espaço temporal aqui. E esse fundo, ele realmente joga um pouco o preço mais para cima, se tornando um ponto melhor de sell side liquidity, certo? Então, na maioria das vezes, você quer pegar esse tipo de ponto aqui, que é um intermediate term low. Beleza? Por quê? Ele tem uma mínima aqui, ele tem outra mínima aqui, ó. Então, ele fica meio que no meio, destacado assim, é um intermediate term low. Então, você quer pegar o chain state of delivery daqui, desse ponto em específico. Perfeito? Não desses outros tipos de ponto aqui em que a gente está descendo consolidado. Então, se você vê, por exemplo, aqui, ó, olha isso aqui é o chain state of delivery, só que ele é muito ruim. Porque, primeiro, você não tem o frame de Market Maker Model clean a partir daqui. E olha só a mínima que ele faz o sweep aqui, tá vendo? Ele não rejeita o order block, ele não rejeita os 50% do chain state of delivery, então ele não é válido. Agora, aqui no exemplo que eu mostrei para vocês, ele já é muito mais clean, que você já tem o possível frame de Market Maker Model e ele faz aquela característica, dá um pequeno espaço, né, uma arqueada, aí faz aqui um candle, que é rompido, e rejeita 50%.
E aí, de fato, ele troca o order flow. Ele acaba trocando esse order flow de baixa para alta, tá bom? Então, isso é o Change State of Delivery. E o Change State of Delivery para baixo é a mesma coisa. Isso aconteceu aqui em cima. E isso pode ser mais de um candle, tá? Porque é justamente o order block falhar, de certa forma. Então, você tem esse ponto aqui, uma máxima, essa outra máxima, a buy side liquidity. Quando o preço ele vem, faz o sweep disso aqui, dessa buy side, começa a descer, a trabalhar aqui para baixo, e ele rompe esse pontinho aqui, ele faz o Change State of Delivery. Ele rompe aqui. Beleza? Por quê? Porque a gente tem 3 candles de alta, né? Que fizeram essa movimentação que capturou essa máxima. Então, aqui embaixo é o Change State of Delivery. Isso aqui tudo, com a ferramenta errada, isso aqui tudo vai ser o nosso order block. Então, você pode ver, ele recebe uma rejeição. A partir do momento que ele recebe essa rejeição, é do corpo ao corpo também, né? Quando ele recebe essa rejeição aqui, expande para baixo, ele está de fato confirmando para você que o quê? Que ele está querendo descer. De fato, que ele está querendo fazer essa movimentação de baixo aqui. A gente tem um filtro de tempo também para isso, que vocês vão aprender mais para frente, que é em relação aos ciclos, aos ciclos temporais em si. Eu vou adicionar aqui e retomo o vídeo. Aqui, que é uma questão de uma coisa que a gente vai aprender mais para frente, que são os ciclos de tempo. Então, a gente tem esse ciclo de 30 minutos aqui, que ele é de 10h30 a 11 horas. Esse aqui é um ciclo inteiro de 30 minutos. Certo? A gente vai aprender isso melhor mais pra frente, não se preocupem. Justamente esse State of Delivery aqui, ele é melhor, por quê? Porque ele vem, captura essa mínima aqui, anterior, do ciclo de 30 minutos, vem abaixo dela, e aí ele coloca essa formação bem clean aqui. Entenderam? E isso faz esse State of Delivery aqui ser mais interessante, porque ele captura essa side do ciclo anterior, ao mesmo tempo que faz o Chain State of Delivery bem clean. Aqui, onde eu tinha tentado essa operação, ele captura esse ciclo aqui de 30 minutos, só que ele é fraco, olha só como que ele está com muito mais cara de quem está caindo, né? Aqui ele está com muito mais cara de força vendedora do que aqui. Aqui eu já tinha até dado um sinal aqui, né, de compra, de certa forma, demonstrando que ele estava querendo reacionar ali com um buy program. Aqui ele já está muito mais agressivo, muito mais forte na baixa. Então, a gente tem que cuidar, porque justamente ele pode fazer isso, né? Ele pode respeitar ainda esses candles aqui como resistência, oferecendo premium. Então, esse aqui foi muito mais clean por conta desses motivos e porque ele foi rejeitado aqui. Olha só, aqui é o exemplo da venda, né, de hoje. E como você pode ver, ele é bem clean justamente porque ele vem e pega esse ciclo aqui de 30 minutos anterior. Então, você pode ver que ele vem aqui acima dessa liquidez. Eu estou na Electronic Trading Hours, eu mudei para Electronic Trading Hours para demonstrar isso aqui para vocês, tá? Abre aqui 9h30, né? Ele vem acima de todos os opens e faz esse Change State of Delivery aqui, tá vendo? Que é bem mais interessante, que é bem mais clean. Ele já estava demonstrando, de certa forma, que iria descer aqui, ó. Aí ele vem aqui, limpa isso aqui tudo, coloca uma SMT e rompe para baixo, fazendo Change State of Delivery. Então aqui é muito clean, por causa desse filtro do tempo também, que é um indicador que a gente vai estar utilizando mais para frente, que eu vou estar ensinando para vocês toda a utilização dele. Então, acredito que vocês conseguiram pegar isso. Vamos para o nosso último tópico, Mitigation Blocks. Bom, muita gente chama isso aqui de Mitigation Blocks, outros chamam de Reversal Order Blocks, outros chamam de Inversion Blocks. Mas enfim, você pode achar o que você quiser, o que importa é você entender o conceito, né? Entender exatamente o que é. Bom, aqui nesse caso não teve exemplos tão clean assim, só o exemplo aqui onde eu entrei, do que seria esses Mitigation Blocks. Bom, vocês sabem que quando a gente está na corrida de baixa, né, os candles de alta, eles são basicamente order blocks, que seguram o preço para baixo. Porém, assim como as Fair Value Gaps, eles podem ser rompidos. E quando eles são rompidos, eles passam a fazer o papel inverso, igual uma Fair Value Gap. Beleza? Então, por isso, a gente vai estar utilizando esses speed arrays também como inversão.
Tudo bem? E foi muito o que eu fiquei observando hoje. Como você pode ver, aqui nesse ponto, a gente tem tanto o Chain State of Delivery e a gente tem esses dois candles de alta aqui, tá vendo? Que serviram, né, para o preço ser jogado mais para baixo, e em um momento ofereceram premium. Logo em sequência, eles foram rompidos para cima aqui nesse candle de alta, e aí eles acabaram segurando como discount. Então, olha só, eu vou traçar eles aqui. E eles são como qualquer outro order block comum daqui, certo? Que eram para segurar na venda, só que eles não seguram na venda. Você pode ver como, da mesma maneira que a gente tem lá nas Inverse Fair Value Gaps, assim, quando eu tenho o Market Maker Model, então até ali em cima, lembra que eu já ensinei vocês que a gente pode traçar um Premium Discount, né? Nesses pontos. E aí a gente vai ter, quando a gente acredita que essa mínima está colocada, né? Então, ou seja, como que eu vou acreditar que essa mínima está colocada? Justamente com todos os fatores que eu apresentei para vocês nessa série, entende? E vendo essas inversões aqui, o preço segurando aqui, na hora que esse candle é rompido, né? Na hora que esse order block é rompido para cima, e esse aqui acaba respeitando tanto o Min Threshold do Chain State of Delivery quanto o Mitigation Block aqui, a gente pode acreditar que essa mínima é protegida. Porque começou a dar sinais de compra, sinais de que está entrando order flow de compra aqui, order flow bullish by program a partir dessa mínima. Então a gente pode jogar o premium discount. Vocês vão ver que esse bloco aqui, esse mitigation block, ele é justamente o mais baixo de todos. Ele está bem aqui embaixo, bem no discount. Então ele vai servir muito bem para dar suporte ao preço, para dar discount, oferecer discount. Por isso que a gente tem esse candle aqui que rompe, e esse próximo aqui já segura tanto nesse Min Threshold quanto no Min Threshold do Chain State of Delivery. E fecha aqui em cima, bem bullish. Por isso é que quando esse outro candle abre, eu já compro. Isso aqui com o stop aqui embaixo. Entende? Justamente por isso, rapaziada. Justamente porque os PGRAs, né? Tanto a Fair Value Gap quanto a Order Block, quando são invertidos aqui no discount, eles servem para dar o discount bem interessante. Então é eles que a gente vai estar escolhendo. Certo? Quando a gente tem já um Market Maker Model bem formado. Então por isso que vocês podem perceber que, por exemplo, aqui atrás a gente não tinha um Market Maker Model bem formado. Então essas coisas não aconteceram. A gente tem tudo que encaixar primeiro no Market Maker Model. Tudo tem que ser encaixado assim, para depois a gente utilizar os conceitos. Certo? Aqui então, mais uma Trend Reversal aconteceu, e aí esse aqui é o Mitigation Block, que, como você pode ver, segurou o preço para cima. Beleza? E aí a gente tem isso, né, em todos os casos, quando a gente tem quando a gente tem o Chain State of Delivery, quando a gente troca, no caso, todos esses aqui do discount vão servir. Só que não veio, né? A gente tem esses 4 aqui, mas eu nem ia utilizar esses 4, eu iria utilizar esse aqui, por quê? Porque esses 4 aqui estão dentro desse, né? Então meio que esse aqui meio que foi utilizado como resistência uma vez, então ele se torna aquele referred, né? Isso também serve para os order blocks, né? Igual quando a Fair Value Gap já segura uma vez, o order block segurando ali uma vez na ponta vendedora, para depois, quando ele ser rompido, segurar na ponta compradora, também é um referred. É um referred order block, tá? Segurando aqui, né? Que ele empurrou para baixo, ele foi rompido, aí aqui ele poderia inverter aqui, pra gente segurar para cima, beleza? Mas o preço não voltou. O preço voltou aonde? Em outra coisa, né? Que eu já mostrei para vocês, cara. Que é a Inverse Fair Value Gap. Então essa aula não é nem sobre Fair Value Gap, mas como você pode ver aqui, é uma Referred Fair Value Gap também, certo? Porque ela segurou na venda uma vez e empurrou, 2 vezes empurrou, foi rompida aqui para cima no Market Maker Buy Model, ela tem que segurar para cima, lembra? Eu já falei isso para vocês. Então essa aqui seria outra oportunidade, né? Quando o preço veio aqui, a gente está executando outra compra. Teve essa aqui embaixo utilizando Order Blocks, teve essa aqui em cima utilizando Chain State of Delivery. E a gente poderia ter utilizado 15 segundos também, que a gente ia ter, mas justamente o mesmo modelo que eu já mostrei para vocês antes, lembra? Que é das Inverse Value Gaps e tal. Então, aqui no 15S, não é nem sobre isso, né? Eu não recomendo você usar os Order Blocks do 15S, tá?
Não utiliza order blocks, tem mitigation block, nem nada desse tipo de bloco no 15S. Aqui, a gente tem essa fairly gap aqui, que foi invertida no 15S, que foi bem antes dessa aqui, né? Bem antes. E essa aqui tá no, cara, no discount aqui mais puro, né? Lá embaixo do Market Maker Model. Você pode ver que ela foi utilizada aqui para pegar a mínima, então, de um candle de 1 minuto. Igual eu já mostrei para vocês, que foi justamente a mínima desse outro candle aqui que eu fiquei esperando. Mas aí, se o cara, ele tá lá pelo 15 segundos, ele pega justamente esse ponto aqui, ó. Entende? Esse ponto aqui aumenta muito o risco de retorno, porque o stop fica muito curto, justamente pelo 15S. Opa, tem um frame errado justamente pelo 15S, certo? Ele consegue pegar esse ponto aqui. Então, vocês percebem que o modelo que eu venho mostrando para vocês, ele funciona muito bem. A gente tem que saber colocar o tempo correto nele. Tá, igual aqui. Para saber justamente que essa aqui vai ser a mínima do mercado. E tinha sim coisas apontando, tá? Principalmente, a gente pode esperar essa mínima depois das 11 da manhã. E isso é uma coisa que eu já sabia, tá? Então, eu acabei pegando a operação ali atrás simplesmente por impaciência, cara. Mas assim, o modelo ele fala, pô, se você quiser operar contra o bias do dia, você tem que operar depois das 11 da manhã. Entende? Que já é outra que o Zone, né? A London Close. Então esse aqui foi equivocado. Por isso que esse GNC também não funcionou. Porque tem o tempo. Aí agora, quando ele vem aqui 11 da manhã, depois de abrir 11 da manhã, e coloca esse GNC muito mais clean, né? Com as coisas que eu falei para você, de arquear e tal, de montar um market maker model mais bonito. E aí sim ele faz o GNC order block. Aí sim eu chego e falo, opa, isso aqui vai voltar. Isso aqui vai reverter, isso aqui vai subir. Certo? Então, essa aqui é a que a gente utiliza, assim que a gente utiliza, beleza? E aqui, somente para poder complementar mesmo, a gente tem os mitigation blocks da ponta vendedora, que é a mesma coisa, só que invertido, né? Então, quando a gente está nessa corrida de alta aqui, antes da Smart Money Reversal, da Smart Bank Model, que é aqui para trás a gente tem o que? Os candles de baixa segurando como suporte, oferecendo discount. Quando a gente inverte aqui, a gente tem esses mesmos pontos agora sendo mitigations. Então, olha só, quais aqui que eu posso utilizar? Esses dois aqui. Ó, quando a gente fez as máximas reverse aqui, a gente inverteu o order flow, eles foram utilizados aqui, tá vendo? Uma vez. E a gente tem esses 5 aqui. Que, assim, não é o meu preferido, não é o tipo de pegar, não é o tipo que eu gosto de pegar. Eu gosto de pegar esse aqui, ó. Tá vendo que tá bem mais em cima, bem mais no premium, o stop fica menor. E ele é um order block menor, um mitigation block menor no caso. E aqui, ó, depois, mesmo esse próximo aqui, quando ele é rompido para baixo aqui, tá vendo? A gente começa a trabalhar abaixo desse, pode ver como ele segura como uma região de resistência também. Tá legal? Então é só isso que eu queria mostrar para vocês mesmo, tá? E a gente tem a junção dos dois, né? Então, tipo, esse último ali de baixo, ó. Ele veio junto desse aqui, desse order block, que seria o order block padrão, né? Porque a gente está na corrida de baixo agora, né? Na expansão de baixo. Aí você vê que ele juntou os dois, né? E aí fica bem interessante, fica bem bonito. Certo? Mas é isso, pessoal. Acredito que essa aula tenha sido de grande aprendizado. Tem muita gente que não sabe disso, não tem ideia dessas coisas. E isso aqui encaixa com tudo que eu já venho trazendo para vocês dentro dessa série. Eu espero que esteja sendo de valor essa série para vocês. Enfim, até a próxima.